Amém. Dia de domingo, comunhão na província do Ija ainda. Continuação da mensagem de sábado. Amém. Irmãos, peço perdão aos irmãos porque a gente poderia cantarmos mais, louvar, mas o tempo é curto. E ontem, por causa da luz, tivemos que reduzir a mensagem. Porque achei que era de vital importância que não apenas falássemos, mas pudéssemos acompanhar a palavra. O sentimento do Senhor nessa conferência aqui. Então eu queria ler dois versículos com os irmãos, que seria assim a nossa introdução e nosso ponto de partida. Pediria aos irmãos que abrissem 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Amém. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Nós vamos inclusive ler e vamos orar. Amém? Amém. Vamos orar esse versículo para que nunca mais esqueçamos Amém. de quem nós somos. Nós somos os crentes da dispersão. Aleluia. Amém. Dispersão significa semeado. Nós fomos semeados nessa terra, espalhados, e nós somos livres. Amém. Nós somos livres da religião, livres do sistema, mas somos servos de Deus. Amém. Não usamos da liberdade para dar ocasião à nossa carne. Então vamos ler o capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 16. Amém. Amém. Quem achou? Amém. Amém. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade, o pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Vamos ler com oração esse versículo aí. Vamos ler de 2 em 2. Como livre que sois. Diga para o seu irmão, como livre que sois. Aleluia, somos livres. Glória a Deus, somos livres. Não usando a liberdade, o pretexto de malícia. Amém. Vivendo como servo de Deus. Agora, nós vamos ler o capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Nós vamos orar com o nosso irmão. Ora, o fim de todas as coisas está próximo.
Amém. Aleluia. Bom, irmãos, para quem veio ontem, nós devemos lembrar do capítulo 1, versículo 1, de 1 Pedro, que fala que somos eleitos e forasteiros. Depois nós vimos que somos livres. Amém? Amém. Então, primeiro, ontem nós vimos que somos eleitos e somos peregrinos, forasteiros. Não temos residência fixa nessa pátria, mas nossa pátria é celestial. Amém. Nós temos que compreender esse quadro aqui, que Pedro escreveu aos crentes da dispersão, e por que ele utilizou a condição deles para dar uma aplicação espiritual para todos os crentes. Nós pertencemos à pátria celestial. Amém. Nós não temos aqui o nosso coração arraigado e enraizado nessa terra. Mas nós somos como estrangeiros. Viemos aqui com uma missão. Amém. Mas não pertencemos a essa pátria. Aleluia. Nossa visão é celestial. Amém. Nossa vocação é celestial. Amém. Nossa esperança de sermos conformados à imagem de Cristo é celestial. Amém. Porque tomaremos a sua imagem do celestial. Nossa pátria é celestial. Amém. Nossa posição é celestial. Aleluia. Amém. Não temos nada a promover nessa terra. Nossa visão não promove nada dessa terra. Nossa visão promove aquilo que é dos céus, onde Cristo vive à direita do Pai. Nós estamos aqui para promover as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Amém? E aqui nós vimos que somos livres. Então, Pedro, ele, se referindo aos crentes da dispersão, aos forasteiros, Pedro os chamou de livre. Livre que sois. Todo aquele que é peregrino, que é forasteiro, é livre. Aleluia. Amém. É livre da constituição dessa terra, é livre das coisas dessa terra, mas não deve usar a liberdade para dar ocasião à carne, mas deve viver como servo de Deus. Amém. E o último versículo que nós lemos, o fim, 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo. Aleluia. Amém. É preciso compreender, irmãos, o cabeçário, a introdução que nós demos ontem, falando acerca da origem dos crentes da dispersão. Não apenas o apóstolo Pedro, mas também o apóstolo Tiago. Eles se propuseram e eles assumiram o cuidado dos crentes judeus que estavam espalhados pela terra. Amém? Amém. Irmãos, olha para cá. O que eu estou falando não é fácil de entender. Nós temos uma referência, por exemplo, do apóstolo Paulo. Suas cartas são endereçadas, são nominadas ao destino correto, ao destino certo, sem nenhuma sombra de dúvida. Não precisa pensar muito para entender que a carta aos Coríntios é para a igreja em Corinto. Não precisa pensar muito para entender que a carta aos Filipenses é para a igreja em Filipe. Amém? Amém. Mas quando se trata dos crentes da dispersão e das 12 tribos, é preciso compreender como surgiu esse grupo de irmãos, quem eles são e como é que eles vivem. E por que o Senhor levantou Pedro e Tiago para assumir esse cuidado? Que importância tem esse cuidado?
Por exemplo, Tiago capítulo 1. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então aqui nós temos anteriormente nós vimos Pedro escrevendo para os eleitos da dispersão. Aqui nós temos Tiago escrevendo para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Nós sabemos, irmão, que as 12 tribos não estavam na dispersão. Porque aqui nós estamos vivendo uma era do Novo Testamento. Mas o cuidado de Tiago era direcionado aos judeus que foram espalhados na terra, da qual ele, Tiago, com a sua linguagem, conseguia identificar-se com eles, a ponto de os apelidar. Amém, irmão? Amém. De 12 tribos. Aleluia. Amém. Não eram as 12 tribos que estavam espalhadas, mas aqueles crentes, por ser judeus, genuínos, Tiago se referiu a eles como as 12 tribos, carinhosamente, aleluia, Amém. identificando-os como judeus. A prova de que eram a igreja está no capítulo 5, Amém. onde Tiago mostra que entre esses irmãos havia presbitério e, ao invés de os chamar de 12 tribos, Tiago os dirige-se a eles como igreja. Amém, irmão? Amém. Estão compreendendo? Amém. Para que os irmãos entendam, então, a referência que Tiago está usando para ele é semelhante a que Pedro usa quando chama de forasteiros, peregrinos, dando uma aplicação espiritual para todos os crentes. Tiago está usando um termo que os identifica como judeus cristãos, que era a esfera de ação do cuidado de Tiago. Mas no capítulo 5, versículo 13, versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Aleluia. Ainda agora era 12 tribos. Agora é igreja. E tem presbítero. Amém? Amém. Então, essas 12 tribos, afinal, é a igreja. Aleluia, irmão. Amém. Essas 12 tribos eram as igrejas da dispersão constituídas pelos judeus. Que em Atos capítulo 11, Atos 11, 19. Então os que foram dispersos. Amém? Olha eles aí. Fala pro teu irmão, olha eles aí de novo. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão
somente aos judeus. Amém? Então, provavelmente, esses judeus se tornaram o destinatário, amém? Da carta de Tiago. Compreende, irmão? Essas igrejas surgiram nessa dispersão, aonde o evangelho era pregado somente aos judeus. 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então aqui temos duas linhas de pregação do evangelho. Olha para cá. A primeira linha, somente aos judeus. E esses judeus creram em Jesus. E se tornaram esta igreja, da qual Tiago está se referindo. Amém? Como 12 tribos. Porém, não eram as 12 tribos do Antigo Testamento. Eram igrejas constituídas por judeus que Tiago apelidou carinhosamente de 12 tribos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Amém. E outros pregaram aos gregos e geraram então a igreja em Antioquia e geraram também os crentes não judeus da dispersão, da qual Pedro assumiu o seu cuidado. Amém. Agora vamos ver Tiago. Aleluia. A primeira porção que temos que entender, irmão, na carta de Tiago, é que ele está se referindo aos crentes judeus, e os crentes judeus, apesar de ser dispersos, espalhados, eles trouxeram a sua mochila, amém? Sua bagagem. Compreende, irmão? Amém. Eles carregaram a sua mochila. A sua mochila contém tudo que eles aprenderam no judaísmo. Entendeu? Aquilo que eles viveram, que seus pais viveram, segundo o Antigo Testamento, eles carregaram e foram espalhados pela terra, mas não largaram a sua mochila. Fala pro teu irmão, parece você. Fala pro teu irmão, parece você. Já foi livre, já foi espalhado, mas está a carregar a mochila. Então, pelo fato dos judeus não largarem a sua bagagem, Tiago ainda tinha que usar os termos que eram uma constituição da religião judaica, para que pudesse se relacionar com eles. Compreende, irmão? Então aqui Tiago, capítulo 1, versículo 26, nós temos a palavra religioso. Se alguém supõe ser religioso, ora, irmãos, o que nós menos queremos é ser religioso. Quem aqui quer ser religioso? Nós não queremos ser religiosos. Nós fomos libertos da religião. Amém. Mas entre os judeus, para falar com os judeus, cristãos, tinha que se usar esse termo. Porque senão eles não iam entender o que Tiago estava falando. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Veja o conteúdo dessa carta. Se alguém chega aqui em Luís e fala, irmãos, a vossa religião é vã, você vai dizer, amém, aleluia, graças a Deus. Mas para os judeus, falar que a religião deles é vã, é grave. Compreende? É forte. Porque o que eles mais almejavam e o que eles aprenderam e carregavam na sua mochila é ser religioso. Versículo 27. A religião pura
Quando Paulo escreveu carta aos Efésios, ele disse que a igreja era pura, sem mácula, sem ruga. Mas para os judeus, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia, irmão. Amém. Irmãos, espero que vocês estejam compreendendo essa linguagem, essa direção, são para os judeus cristãos que ainda tinham na sua bagagem que eles deveriam praticar uma religião pura. Amém, irmão? Uma religião sem mácula. Uma religião forte. Capítulo 2, versículo 2. Eles não apenas têm na sua bagagem o conceito de ser religioso e de ser uma boa religião, mas eles também têm a sinagoga na sua bagagem. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, aí você sabe o resto. E você dá preferência ao rico, amém? E desprezar o pobre. Entenda bem, o conteúdo, a direção da palavra está correto segundo o Novo Testamento. Amém? Amém. Aleluia? Amém. Não tem religião pura. Não tem religião sem mácula. Mas, na verdade, ele está se referindo à vida da igreja. A igreja é sem mácula. A igreja é pura. A igreja tem defeito. A igreja é o corpo de Cristo. Amém. Mas vai falar isso para os judeus. Ainda não dá para falar. Então, a expressão religião é o que eles conseguem compreender. Amém, irmãos? Amém. Ora, sabemos que no Novo Testamento, o Senhor Jesus ensinou a nós não darmos honra àqueles nobres. Não dá preferência, porque em Cristo não há acepção de pessoas. Amém. O que Tiago está falando aqui é justamente o que o Senhor falou. Mas ele acrescentou o termo sinagoga, porque aqueles judeus, apesar de serem espalhados, serem livres, eles ainda carregavam na sua bagagem as sinagogas. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei, amém? Amém. Régia segundo a Escritura. É verdade, amém? A lei, ela se move, ela está regrada em cima da Escritura. Agora, 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Esse é o conteúdo, amém? Do ensinamento dos judeus. A lei. Então aqui nós temos 3 pontos, irmãos. Nós temos a religião, a sinagoga e a lei. Quando você lê, não parece que Tiago está se referindo aos cristãos. Não é verdade? Não, parece que ele está mandando uma carta para trás, para o Antigo Testamento. Mas o que aconteceu aqui? Qual é o contexto aqui? Esses judeus, eles foram dispersos, eles foram livres em Cristo. Aleluia, irmão? Amém. Mas eles não compreenderam por completo essa liberdade. Por isso, irmãos, quando Pedro assume aquela região da dispersão, ele escreve: o fim de todas as coisas está próximo. Amém. Aleluia! Amém.
E nós investigamos 1 Pedro 4,7. Nós pensávamos que Pedro se referia ao fim do mundo, ao fim do planeta Terra, à volta do Senhor Jesus. Sim, em 2 Pedro, ele se refere à volta do Senhor. Onde ele escreve que Deus é longânimo, que as coisas vão ser desfeitas, e que o Senhor não retarda a sua promessa. Ele está se referindo à volta do Senhor. Mas em 1 Pedro, o fim de todas as coisas são práticas judaicas no meio do povo de Deus. Compreende, irmãos? Amém. Então Pedro escreveu para eles. Amém? Amém? Que ainda praticavam a religião, que ainda mantinham a sinagoga, que ainda guardavam a lei. É para eles que Pedro está dizendo, para os judeus da dispersão, o fim de todas as coisas está próximo. Aleluia, irmão. Amém. Fala para o teu irmão, o fim de todas as coisas está próximo. Fala para o teu irmão, hoje você vai entender. Aleluia. Que você está livre. Você está livre. Aleluia. Amém. Irmãos, nós podemos rir dos judeus. Nós podemos balançar a cabeça, mas esses judeus também já foram então livres, já foram espalhados, então carregar a sinagoga, carregar a lei, carregar a religião, mas nós somos iguais a eles. O Senhor nos libertou. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Amém. Mas nós não usamos nossa liberdade para andar na carne, mas para viver segundo o servo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Então Pedro, ao escrever, olha, essas coisas já passaram. Tudo que nos amarrava, tudo que nos acorrentava, quer seja negativo, quer seja que se tornou uma religião para nós, essas coisas já terminaram. Aleluia, irmão. Ou então, já está próximo de terminar. Jesus é o Senhor. Amém? Amém? Amém. Difícil? Depois vocês ouvem de novo. E aí Pedro deu uma direção. Compreende, irmão? Não esqueçam do contexto. Está falando com os judeus e não judeus da dispersão. Deu uma direção para eles. Você pode falar assim. Se você for um judeu, você pode falar assim. Então, Pedro, como é que vamos caminhar? Se eu só sei usar a sinagoga. Eu só sei praticar a religião. Eu só sei guardar a lei. Como é que eu vou caminhar agora? Então Pedro dá uma direção aqui. Amém? Amém. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Diga ao teu irmão, ora. Amém? Fala, ora, irmão. Ora. Amém? Aleluia, ora. A oração. Preste bem atenção. Agora, livre. Quem está livre, diga amém. Aleluia. Amém. Quem quer orar, diga amém. Amém. Quem gosta de orar aqui, levanta a mão. Falando sério, quem gosta de orar, diga aleluia, eu gosto de orar. Aleluia, eu gosto de orar. Fala pro teu irmão, você é livre para orar. Aleluia. Mas nem orar. Nem orar. Nem orar segundo você aprendeu, não. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que desgraça. Ó Jesus. É orar. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. Aí vem uma irmã enferma. Irmão, eu tô enfermo, eu tô com dor aqui. Eu acho que eu tô... Ó Senhor Jesus. Faz essa irmã negativa da alma, Senhor. Sim, isso é o que você aprendeu na sinagoga. Mas agora sois livres. Amém?
para praticar o que Jesus praticou. Amém. Para orar segundo Deus propôs no seu coração. A única coisa que se requer da oração é o quê? Sede criteriosos e sóbrios. Amém, irmão? Criteriosos e sóbrios. Ou seja, quando nós estamos orando, nós precisamos ter critério e sobriedade. Em outras palavras, nós temos uma base. Nós vimos ontem. Por que ontem falamos tanto da Escritura? Porque a Escritura é a base da nossa oração. Amém. A Escritura é a base dos nossos dons. A Escritura é a base do nosso viver. Tudo que nós praticamos deve ser baseado na Escritura. Amém? Amém. Quem crê, diga amém. Aleluia. Amém. Então vamos ver Tiago. Podemos até ler Tiago agora com mais alegria. Amém. Amém. Glória a Deus. Louva o Senhor. Amém. Amém. Louva o Senhor. Tiago 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Sempre tem, né? Tem alguém aqui no nosso meio sofrendo? Negue-se a si mesmo. Irmão, leia aí, é isso que está falando aí? Não. Faça oração. Negar a si mesmo é para seguir o Senhor. Amém, irmão? Amém. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Mas está sofrendo. Fala para o teu irmão, faça a oração. Amém? Vamos falar um para os outros. Faça a oração. Aleluia. Não, vocês são fracos. Fala, faça a oração. Fala, está sofrendo. Faça a oração. Aleluia. Irmãos, a oração, ela nos aproxima do Senhor. Aleluia. Amém. Toda vez que você vai orar ao Senhor, você se coloca na presença dEle. Esse é o maior benefício da oração. Não é nem o resultado dela. É o fato de você estar na presença de Deus. Quanto mais você ora, mais na presença de Deus você está. Aleluia. Então você ora por você, ora pelos irmãos, ora pelo ímpio. Quanto mais você orar, mais você está na presença de Deus. Aleluia. Está alguém triste? Sofrendo? Faz oração. Está alguém alegre? Quem está alegre, diga aleluia. Estou alegre. Diga, estou alegre. Amém. Então diga uns para os outros. Então cante louvores. Para cante louvores, irmão. Quem que gosta de cantar, diga amém. Amém. Louvores. Amém? Louvores é a constituição de todos os níveis de adoração. Como fala em Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito com salmos, hinos e cânticos. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Nós fomos livres para louvar ao Senhor. Amém. Nós não somos mais obrigados a apenas cantar salmos. Nós não somos mais obrigados a utilizar um material que nos controla. Nós temos liberdade para adorar o Senhor. Amém. Nós temos liberdade para salmodiar ao Senhor. Amém. Para louvar ao Senhor. Amém. Com os cânticos. Amém? Com os salmos e com os hinos espirituais. Jesus é o Senhor. Amém. Nós só não estamos livres para adorar o Senhor com heresia. Mas, aleluia, que há na igreja profetas e mestres. Amém. Os profetas e mestres, eles têm a comissão de filtrar, de peneirar. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. E tirar do nosso meio toda heresia, amém, todo desvio, para que os irmãos possam cantar livremente e sem perigo algum. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então os irmãos que cantam, que têm esse encargo, que têm esse dom, devem se dedicar ao Senhor, porque esse é um item que vai realmente trazer maior mudança
Amém? Maior liberdade em nosso meio. É o louvor e a oração. Paulo e Silas estavam presos. Amém? Lembram disso? E eles foram presos no cárcere interior. À meia-noite, eles cantavam e oravam. Cantavam e oravam. E veio um terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. E a cadeia de todos foram abertas. Essa é a função do louvor e da oração. É sacudir o alicerce da prisão. E todos serem livres. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Amém. Cada um aqui, Satanás monta uma cadeia para cada um. Todo dia tem uma cadeia. Todo dia o inimigo quer nos pôr num cárcere, numa prisão. E nós chegamos na reunião presos, acorrentados e até mesmo oprimidos. Mas o louvor e a oração nos liberta, irmão. Amém. Por isso temos que louvar de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com liberdade no nosso espírito, para que nossas cadeias sejam abertas e nós saiamos daqui livres. Aleluia. Jesus é o Senhor. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Não é assim, irmãos? Às vezes chegamos tristes na reunião, já cansados, já enfermos, já oprimidos. E saímos da mesma maneira que entramos. Nós precisamos chegar aqui com uma disposição de adorar o Senhor, de engrandecer o Senhor, de enaltecer o Senhor e de ser livre daquilo que nos aprisiona. Mas é preciso que louvemos, é preciso que oremos. Aleluia, irmão. A oração deve ser mesclada com o louvor. Deve ser misturada com o louvor. E não deve ser uma oração medíocre, mas uma oração que liberta os irmãos. Que traz vida para os irmãos. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame a ambulância. Nós estávamos quase chegando a esse ponto. Por mais um pouco, nós chegaremos nesse ponto. Está alguém doente? Chame a ambulância. Está alguém entre vós doente? Claro, pode chamar a ambulância, amém? Leva para o hospital. Mas primeiramente, irmão, chama os presbíteros da igreja. Amém. Aleluia. Amém. E estes façam oração. Por isso, irmão, os presbíteros precisam compreender. Sua primeira função é orar pelos irmãos. Amém, irmão? Amém. É interceder pelos irmãos. Amém. Nós temos aqui, lá em Luanda, né? Nós falamos alguns itens que o presbitério deve assumir, porque o Senhor nos mostrou na sua palavra. Que é pastorear o rebanho. Supervisionar o rebanho. Não é tomar conta da vida dos irmãos, mas supervisionar o rebanho é os serviços, amém? É o apacentamento, as visitas, a pregação do evangelho. Mas ele deve também se afadigar na palavra. Paulo escreveu a Timóteo, o presbítero deve se afadigar na palavra e no ensino. E se tiver alguém doente, o presbitério deve fazer a oração. Amém, irmão? Amém. Deve fazer oração. Por que as pessoas no nosso meio têm que procurar outros meios para receber uma oração? Porque muitas das vezes a igreja não ora. A liderança da igreja não está preparada para interceder pelos irmãos. Porque ele tem medo. Ele tem medo do demônio se manifestar e vai sair correndo. Porque ele não está capacitado. Porque, na verdade, essas coisas que no passado
veio para nós uma limitação. Nós conhecemos a soberania de Deus. Amém, irmão? O Evangelho nunca vai mudar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E nós precisamos ainda prosseguir confiando de que o Senhor tem uma obra a realizar em nós. Amém? Aleluia! Amém. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se não quiser, não cura. Mas Ele é o Senhor. Amém. Essa é a nossa visão. Mas a sua escritura diz, faça oração. Aleluia! Amém. Chama os presbíteros e faça a oração. Então, nossa reunião, nas nossas reuniões, deve haver um espaço para que os irmãos possam orar pelos irmãos. Não somente o presbitério, mas aqueles que têm esse encargo, aqueles que se consagram, que se preparam, devem interceder pelos irmãos. Irmãos, é inadmissível que continuemos via reunião da igreja. Que reunião é essa aqui? É reunião da igreja! E não possamos receber uma oração em favor da nossa família, em favor da nossa vida. Por isso, irmãos, muitos irmãos, amém? Correm o perigo de procurar outros meios, porque está desesperado. Amém? Porque está angustiado. Mas por que nós nunca promovemos essas coisas? Porque nós não utilizamos a Escritura. Nós só utilizamos a porção que é dada para nós. E aqueles que nos dão uma porção particular têm uma intenção de mantermos debaixo do seu ministério. Mas o apóstolo Pedro veio trazer para nós toda a Escritura, irmão. Amém. Inclusive o livro de Tiago. Amém? Amém? Que ninguém quer ler. Que todo mundo fala que ele não está muito claro. Mas ele está muito claro. Afinal, ele está muito claro. Ele está tão claro que consegue se corresponder com os judeus. Não é qualquer pessoa que fala com os judeus. O Senhor o levantou para falar com os judeus e para levá-los a Cristo. Amém? Amém? E ele está falando aqui na sua carta que o presbitério deve assumir a oração da igreja. Quem concorda, diga amém. Amém? Amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. Quem quer orar, diga aleluia. Amém? Aleluia. E quem quer oração, diga eu quero oração. Eu quero. Fala pro teu irmão, eu quero oração. Amém? Nunca vai faltar em nosso meio alguém enfermo. Se consegue compreender, é a mesma coisa que falar. Se tem algum pobre aqui, ore. Se tem algum negro aqui, ore. É a mesma coisa que falar isso. Está alguém entre vós sofrendo? O que Tiago utilizou para provocar a oração? Olha, não precisamos orar não, irmão. Só se tiver alguém sofrendo. Todo dia. Compreende, irmãos? O que ele está usando para forçar a oração? Irmãos, nós devemos orar só se tiver alguém sofrendo. Todo dia. Toda reunião. Tem alguém sofrendo. Nós devemos orar só se tiver alguém enfermo. Todo dia tem alguém enfermo. Então o que Tiago quer promover? A oração incessante. Amém. A oração em todas as reuniões da igreja. Jesus é o Senhor. Amém? Amém? No passado, o que nós fizemos? Vocês vão ter que entender uma coisa. Nós precisamos entender uma coisa. Pena que não tem quadro. Uma coisa muito forte. Bom, a garrafinha. Olha aqui a garrafinha. Vamos lá. Estudo bíblico. Essas garrafinhas são exatamente iguais. Certo? Amém? Olha, velho. São iguais. Tá certo?
vou dizer o que elas significam. E o que aconteceu conosco. Nós vamos ler. 1 Coríntios. Amém. Amém. Senhor Jesus. 1 Coríntios 12. Amém. 1 Coríntios 12, 27. Ora, quem achou, diga amém. Amém. Vamos acompanhar aqui, ora. Vós sois corpo de Cristo. Diga. Aleluia. Ora. Fale, aleluia, amém. Vós sois corpo de Cristo. Sabe o que vocês são aqui no IS? Corpo de Cristo. Sabe o que Deus quer aqui no IS? Uma expressão do corpo de Cristo. Amém. Nós não somos um grupo. Nós somos a expressão do corpo. Amém. Compreende, irmão? Amém. Qual a diferença de um grupo para uma expressão do corpo? Um grupo só pode utilizar práticas determinadas para ele. O corpo usa os dons que Deus deu a cada membro. Amém. Compreende? Aleluia, irmão. Amém. Amém. A nossa visão, o nosso evangelho e a nossa obra não deve produzir um grupo, mas um grupo deve produzir o corpo de Cristo. Amém. Se nós estabelecermos práticas peculiares somente a nós, nós vamos tornar um grupo, como foi chamado o grupo do passado, restauração. Se tornou um grupo por quê? Porque definiu práticas que só esse grupo pratica. E eliminou as práticas que até o Senhor Jesus praticou. Resultado de desfrutar de uma porção apenas da palavra. Aqui, fala que nós somos o corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos. Segundo lugar profeta. E em terceiro lugar mestre. Amém? Então preste bem atenção aqui. Esses três ministérios, olha para mim, eles estão relacionados com o ministério da palavra. Tanto os apóstolos, quanto os profetas, quanto os mestres, eles têm a responsabilidade de fundamentar as igrejas na verdade do Evangelho. Aleluia? A igreja só está segura quando nela tem profetas e mestres. Profetas, aqueles que estão comissionados a trazer para a igreja a palavra da sabedoria. Aleluia, irmão. Amém. A palavra da sabedoria. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Ela é a palavra instantânea. Como aquele café. Solúvel, como é? Solúvel. Às vezes, aqui em Angola, a gente pede, não, café. A irmã traz água quente. Para nós brasileiros, é assustador. Sabia? Principalmente o carioca. O carioca, quando pede um café, é café mesmo que vem. Entendeu? Aí vem a irmã com a água quente e bota na mesa. Aí vem o açúcar e vem o pó de café. Quer dizer, eu tenho que fazer o café. Aí põe a água, põe o pó e põe o açúcar, não é isso? E faz café, chama-se café instantâneo. Foi feito na hora. Amém? De acordo com a minha necessidade. Ou forte, é eu que sei. Se é fraco, é eu que sei. Amém? Amém? Amém. Se vem pronto, eu tenho que beber do jeito que veio. Café pronto é a palavra do
conhecimento, que é dada pelos mestres. Amém? Você não pode mexer. Está pronto. Compreende, irmão? Você tem que beber do jeito que vem. Porque os mestres trazem a palavra do conhecimento, que são as verdades do Evangelho, e verdades não mudam. Mas o profeta, ele faz na hora. Aleluia! Amém, irmão? Estão entendendo? Amém. Ou seja, eles têm liberdade para profetizar a palavra, segundo a necessidade da igreja naquele momento. Tá certo? Às vezes a necessidade é o quê? São famílias que estão sendo destruídas, separando marido e mulher, filhos destruídos. A palavra vem e lava a igreja. Amém? Às vezes é o apacentamento que não é realizado, está fraco. A palavra vem e promove o apacentamento. E promove a pregação do Evangelho. Aleluia! E promove a oração. Ou seja, o profeta, ele tem liberdade para fazer o café instantâneo. Aleluia! Amém. Então a igreja, ela é mantida por esses dois ministérios. Compreende, irmão? Amém. O ensino, que é o café pronto, imexível e necessário. Aleluia! Para que a igreja seja fundamentada. Para que a igreja seja fortificada. Para aguentar os ventos, os ataques. Como nós passamos há pouco tempo atrás e estamos aqui até hoje. Aleluia! Amém. Sabe por quê? Cada palavra do ensino que traz uma visão. Se não há palavra do ensino, a igreja corre perigo. Por mais que ela tenha profeta, a hora que vier o vento, ela vai embora. Aleluia pelos irmãos que nos calçam na palavra. Aleluia. E o profeta, agora se só há ensino, não há ajuda. Compreende? Amém? Sempre que você reunir, você vai aprender. Mas sua situação não vai ser resolvida porque não há luz. Amém? Não há luz instantânea naquele ponto, naquele outro ponto. Por isso a igreja precisa da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. Jesus é o Senhor. Amém. Aí ela está segura. Amém? Compreende? Esses são os principais ministérios na igreja. Estão relacionados com a palavra. Correto? Agora, vem os dons. Versículo 28. A um estabeleceu Deus na igreja. Fala para o teu irmão, na igreja. Na igreja. Fala assim, na igreja. Fala assim, o que eu vou ler aqui agora? Fala para ele, o que eu vou ler aqui agora? Fala. É na igreja. Amém? Primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro lugar, mestre. Depois, amém, irmão? Amém. Aleluia. Amém. Então, dons de curar. Socorro. Governo. Variedade de línguas. Amém? Amém? Então aqui nós temos alguns dons citados na igreja. Amém? Amém. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo, não? Amém. Mas esses dons de curar, operadores de milagres, socorro, governo, línguas, preste bem atenção aqui. Esses dons, o apóstolo Paulo escreveu, foram dados para a igreja. Aleluia, irmão. Aleluia. Diga, para a igreja. Por que alguém que quer uma oração pela cura, que quer receber um milagre, tem que ir lá na mundial do não sei o quê? Na igreja universal. E esses dons são da igreja. Eles também são a igreja. Amém? Amém. Mas depois você vai entender. Ali tem alguns perigos que aqui não tem. Que é a sobriedade e o critério. Compreende, irmão? Quem traz critério? Quem traz sobriedade? O ministério da palavra.
Compreende? Profetas e mestres. Depois vocês vão ver. Que falam segundo os oráculos de Deus. Então o que acontece? Aqui agora. Vamos lá. Aqui estão os dons. Amém? Cura, milagre, libertação, amém? Governos, língua. Compreende? Aonde é? Na igreja. E aqui estão os dons. Cura, libertação, milagre, língua. Aonde é? Não. Estão nos grupos denominacionais. O que aconteceu aqui? Presta bem atenção. Se os dons daqui são os dons daqui, que diferença faz então? É verdade? Que estamos aqui. Entre um e outro, nós temos aqui 5 coisas. Desculpa, viu? Eu sei que vocês não são crianças. Amém? É que não tem quadro, né? Aqui. Amém? Amém? Essas 5 coisas aqui não são dons. São 5 práticas. Que a chamada restauração definiu. Definiu como práticas da igreja. Compreende, irmão? Amém. Se nós definirmos prática na igreja, nós teremos um grupo. Sim. E por que a restauração não promove os dons? Porque elas dão muito trabalho. Amém? Entendeu? Compreendeu? Amém. Por quê? Aqui está. Aqui está a palavra. Amém? Isso aqui é uma base. Porque aqui tem profetas e mestres, porque aqui tem a economia de Deus, aqui tem o ensinamento dos apóstolos. Aleluia! Amém. Então os dons e as práticas que vão ser usadas e utilizadas por nós está sobre a palavra. Amém. Sobre o ensinamento dos apóstolos. E aqui simplesmente usam-se os dons. Amém? Amém? Sem critério nenhum. Sem nenhuma sobriedade. Apenas usa os dons. E vocês, amém? Já viram, né? Aonde dá, né? Primeiro começa orando pela pessoa. Oração. Libertando-os. Amém? Amém? Pregando o evangelho. Depois, está vendendo lencinho. Depois, está vendendo machado. Depois, está vendendo pedra ungida. Destrambelhou. Compreende, irmão? Por que começou tão bem e destrambelhou? Porque não tem uma base no ensinamento dos apóstolos. Mas é o dom, atenção, mas é o dom do Espírito Santo. É o dom, são os dons que o Senhor deu à igreja. Amém? O problema aqui é que não tem base. Amém, irmãos? Olha para cá. Não é fácil explicar isso aqui. Entender vai ser pior. Não tem base. Mas traz cura, traz libertação, traz milagre. Mas não vai parar. Compreende? Amém. Isso aqui vai descer morro abaixo. E daqui a pouco aquela pessoa que ora é quem curou. E a glória do Senhor é dividida entre ele, a denominação dele e Jesus. Mas na igreja, toda a honra e toda a glória é ao Senhor. Amém. Porque aqui, o dom dessa pessoa, amém? Se tornou especial. E todo aquele grupo de irmãos estão fundamentados no seu dom, no seu ministério. E a igreja ganhou um nome, compreende, irmão? Amém? E aqui não vai parar. Porque ele tem liberdade para criar com a sua mente. Tudo que é ungido, vassoura ungida, água ungida e assim.
saiu da base da palavra, destrambelhou. Voltamos aqui. Para que os irmãos não caiam nesse assunto, amém? De ficar bebendo água ungida, pegando pedra ungida, lenço ungido, meia ungida. A restauração, então, travou. Compreende, irmão? E não promoveu mais aquilo que o Senhor deu para a igreja. Ela trouxe apenas 5 práticas que nós deveríamos usar. Mas nós pouco percebemos que essas 5 práticas são práticas e não são dons. Que é invocar o nome do Senhor, falar e cantar, ler e orar, ruminar e profetizar. Amém? E nós vivemos assim. E passamos a menosprezar tudo que o Senhor deu à igreja. Amém? Menos o ministério da palavra. Então a restauração, ela move-se com um ministério apenas. O ministério da palavra. Profetas e mestres. Mas ela eliminou todos os dons para que nós não caiamos aqui. Amém? Numa situação sem controle. Mas aleluia pelo apóstolo Paulo, amém? Pelo apóstolo Pedro, que veio falar de critério e sobriedade para nós. Nós temos liberdade para usar nossos dons com critério e com sobriedade. Amém? Então o Senhor estabeleceu na igreja dons da cura, operações de milagre, socorro, língua. Amém? Vamos dar um exemplo das línguas. As línguas é um dom, tá certo? A língua é um dom. Mas Paulo escreveu aos Coríntios, no caso de alguém falar em língua, fale no máximo 2 ou 3 pessoas. Olha para cá. E haja intérprete. Tá certo, irmão? Amém? Isso está onde? Está onde, está? Na palavra. Fala, na palavra. Então fala assim, falar em línguas, falar em línguas, é um dom. Deve ser utilizado segundo a Escritura. Compreende, irmão? E como é que a Escritura ensina? Fale 2 ou 3 pessoas. E haja intérprete. Se não há intérprete, não fale. Ou fale consigo mesmo e ore a Deus em mistério, porque Deus te entende. Amém? Amém. Que a Deus ninguém engana. Agora, como é que é praticado aqui? Todo mundo fala. E às vezes é obrigado a falar. Segundo alguns irmãos, para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Ou seja, todo mundo tem que falar. Isso é segundo a Escritura? Não. Compreende, irmão? Mas é o dom de línguas? É. Mas não tem base na Escritura. Aí o que acontece aqui? Como todo mundo tem que falar, acaba que todo mundo fala mesmo. Amém? Mas cuidado, não é só línguas dadas por Deus que fala. Por causa de forçar uma barra. Por causa de uma insistência. Muitas vezes os irmãos são enganados com outras línguas que não são do Espírito Santo. Por causa da falta de critério. Não precisa de intérprete, não precisa nada. Compreende? É um dom, mas está sem base. Aqui está, aonde o Senhor deu dons de curar. Amém? Amém. Aqui. Está certo? Amém. Amém? Amém. Então aqui tem um dom de curar. Aqui também tem um dom de curar. Mas esse dom de curar aqui, amém? Ele está à frente do ministério da palavra. E esse dom de curar aqui se tornou um ministério. E ministério é todo o dom que está relacionado com a palavra. Amém, irmão? Amém. Dom de curar sempre será dom de curar. Porque é concedida pelo
Espírito Santo apenas. E aqui então você passa a ser enaltecido como um curandeiro. Correto? Amém? Compreende? Então, por não ter base, depois todo mundo passa a praticar segundo o dom desse líder aqui. Ou seja, uniformização. Aqui tem operações de milagre, aqui também tem. Mas aqui, toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Amém. Aqui eu já vi alguém perguntando, o que você recebeu depois que entrou para a igreja e tal? Pronto, já dividiu a glória para o Senhor e para a igreja. Aí a pessoa fala, eu vim aqui e quando o Senhor orou por mim, pronto, 3. Ele ganhou a glória, a igreja dele ganhou a glória e o Senhor ganhou a glória. Na igreja, toda a glória é ao Senhor Jesus. Amém. Mas os irmãos devem fazer oração pelos enfermos. Devem fazer oração pelos que estão tristes. Todos devem orar incessantemente, irmão. Amém. Aleluia, amém? Aleluia. Não concordam ou não? Amém, amém ou não? Amém. Porém, tudo tem critério na palavra. Amém? Estão entendendo? E o que a restauração fez? Ela eliminou os dons e trouxe 5 práticas. Que são saudáveis e são bíblicas. Compreende? Amém. Mas se nós praticarmos, invocar, ler e orar, falar e cantar, ruminar e profetizar e fechar, somos um grupo. Amém? Não somos a expressão do corpo. A expressão do corpo, ela é manifesta quando os membros utilizam os seus dons e têm liberdade para praticar aquilo que a Escritura deu liberdade. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele invocava, ele orava, ele ruminava, ele profetizava. Eu não sei. O que o Senhor Jesus fazia? Amém? Amém? Vamos lá. Quem é o nosso referencial? Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso guia? O que ele praticou? Não vamos falar qual era o dom dele, né? O dom dele. Mas o que ele praticou? Ele orava. Amém, irmão? Amém. Ele orava pelos enfermos. Amém. Ele jejuava. Amém. Fala pro teu irmão, Jesus jejuava, sabia? Amém. Eu não sei se ele precisava jejuar. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Acho que ninguém conseguiu. Se alguém fala, é mentira. Entendeu? Mas quando ele enfrentou o diabo, ele venceu com a palavra. Ele não falou pro diabo, estou em jejum, hein? Não. O diabo, olha, transforma essa pedra em pão. Eu só estou em jejum. Não. Está escrito, aleluia. Amém. O que significa? Que nenhuma prática deve se isolar do ministério da palavra. Amém. Por mais que você jejue, por mais que você ore, o que vence o diabo é a palavra. Amém. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. É ou não é? É ou não foi? Mas o Senhor nunca obrigou ninguém a jejuar. Inclusive os seus discípulos não jejuavam. Isso foi denunciado pelos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista e os dos fariseus foram até o Senhor e disse: por que nós jejuamos e oramos incessantemente e os teus discípulos não jejuam? Viu? Os discípulos do Senhor Jesus não jejuavam. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Senhor praticava uma coisa e não obrigava os outros a praticar. Isso é o que? Liberdade. Fala pro teu irmão, eu tenho liberdade. Fala. Eu tenho liberdade. Para jejuar e não jejuar. Amém, irmãos? Amém.
O Senhor jejuava. Amém? Os discípulos não jejuavam. Puxa, os seguidores do Senhor não praticavam o que o líder praticava. Isso é ou não é liberdade, irmão? É liberdade. Amém ou não? Amém. Geralmente, os discípulos são seguidores e imitam tudo que o líder faz, não é? Mas o líder jejuava e os seguidores não jejuavam. E o Senhor falou que o noivo estava presente. Mas quando o noivo fosse tirado, eles iriam jejuar. Amém? Amém? Em Atos 13, quando você abre, havia profetas e mestres. Amém? Amém? E eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, os apóstolos depois jejuavam. Outros não jejuavam. E essa prática, o Senhor falou no seu ensinamento. Amém. Estão ouvindo aqui, irmão? Amém? Amém? No seu ensinamento. O Senhor tratou com o princípio de 3 práticas. Amém? Amém. Presta atenção. O que seria mais importante, irmão? O que eu ensino como prática ou o que o Senhor Jesus ensinou? Hein? O Senhor Jesus. E ele ensinou em Mateus 6. Quando ofertar, quando deres esmola, não deixe que a sua mão saiba que a outra fez. Amém? Amém. Mas o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Ou seja, a prática da oferta. Amém? Amém. Deve ter um princípio. Eu oferto porque amo ao Senhor. Não toco trombeta. Amém. Amém? Amém. Não anuncio que eu sou o ofertante da igreja. Amém. Quando orares, entra no teu quarto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não seja como hipócritas, que oram a fim de serem vistos pelos homens. Amém? Então esse é o princípio. Compreende? A oração deve ocorrer incessantemente. Jesus é o Senhor. Amém. Alguém pode proibir você de orar? Sim ou não, irmão? Não. Porque ninguém sabe. Se eu estou no meu quarto, como é que você sabe que eu oro? Então a oração é livre. Amém? Amém. Isso no aspecto individual. Amém. No aspecto coletivo, é mais que natural orar. Amém. Agora, quando oramos uns pelos outros, é visível. Porém, nós não queremos nos aparecer. Amém. Aleluia. Amém. Compreende, irmão? Amém. O princípio é guardar o seu coração da hipocrisia. Amém. E a última prática. Quando jejuardes, não deixe desfigurar o seu rosto, mostrando para todo mundo que você jejuou. Mas em secreto, o seu Pai te abençoará. Amém? Amém. Então você não tem que chegar aqui, irmão. Eu jejuei 7 dias. Pronto, já tocou o trombeta, já estragou tudo. Já recebeu a sua recompensa. E se você não pode mostrar o seu rosto desfalecido, para mostrar que jejuou, muito menos obrigar que o outro jejue. Então o jejum, amém? Oração e oferta é livre, aleluia, irmão? Amém. Segundo o Senhor colocar no seu coração. Amém. Mas são práticas que o Senhor realizou. Compreende? Amém? Amém? Amém. Agora é interessante, aqui, olha para cá, não se promove nada disso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós não somos um grupo fechado. Quando nós praticamos ou damos liberdade, presta bem atenção. Amém? Amém? Para que os irmãos pratiquem aquilo que é de utilidade pública dos crentes. Por exemplo, orar é nosso? Não. Orar é nosso? Fala. Orar é nossa prática só? É de todos os crentes.
Fala pro teu irmão, orar de todos os crentes. Fala, utilidade pública. Amém, irmãos? Jejuar é nossa prática? Fala pro teu irmão, jejuar é para todos os crentes. É para quem quiser. Ofertar é nossa prática? Ofertar é para quê? Para todos os crentes. Isso faz com que nós não sejamos um grupo. Agora, ler e orar é nossa prática. Dificilmente você vai encontrar um grupo de cristãos lendo e orando a palavra. Até mesmo invocar o nome do Senhor dessa maneira. Amém? Entendam bem. Dessa maneira. Ó Senhor Jesus. Ó Colosso. Amém? É nosso. Invocar não é nossa prática. Amém? Ela é de todos os, mas invocar dessa maneira é nossa. Isso vai fazendo de nós um grupo. Falar e cantar é de utilidade pública? Não. Dificilmente você vai ver alguém falando e cantando. É nosso. Amém, irmão? Compreende? E essas práticas. Amém? Sem os dons. De novo. Essas práticas. Olha para cá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sem a liberdade dos dons. E das demais práticas que o próprio Senhor praticou. Nos faz um grupo. Nós devemos continuar invocando o nome do Senhor. Amém. Amém, aleluia! Amém. Como isso! Amém, amém, irmãos? Aleluia. Nós devemos invocar o nome do Senhor, amém? Amém? Porém, não só de uma maneira. Amém. Podemos clamar, Abba, Pai. Amém. Podemos falar com o Pai. Amém. Tudo que pedis ao Pai, em meu nome, eu vou lhe concederei. Amém. Geralmente, a gente só fala com o Filho. Tem muito tempo que muitos irmãos não falam com o Pai. Ó Senhor Jesus e o Pai. O Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós. Agora nós temos acesso ao Pai. Amém, irmão? Amém. Pelo sangue de Jesus Cristo. Sim. Aleluia. Aleluia. Nós podemos falar com o Pai, falar com o Filho e falar com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, fala para o teu irmão, somos livres para orar. Fala. E não orar de uma maneira só. Mas orar de todas as maneiras. Falar com o Pai. Falar com o Filho. Falar com o Espírito. Aleluia. Falar com Deus, irmão. Amém ou não? Amém. Então, invocar dessa maneira nos fez peculiar. E o que aconteceu? Nós fomos um grupo exclusivista. Compreende, irmão? Amém. Amém? Amém? As pessoas vêm em nossa reunião. Ela vai ficar encantada com a palavra. Não tem dúvida, não tem jeito. Mas ela não vai receber uma oração pelo seu problema. Ela não vai receber essa atenção. Porque falta em nosso meio que nós pratiquemos a oração. Amém. Em favor de todos os homens. Oração, intercessão, ação de graça. Vamos ler 1 Timóteo 2. Amém. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Aleluia! Amém, amém, irmãos? Amém. São práticas. São práticas que o Senhor nos deu liberdade para usar. E que a igreja deve abrir. Amém, irmãos? Amém. Deve se abrir. Amém. Deixar os irmãos jejuarem. Não obrigue. Amém? Sim. E não proíba. Quando os discípulos disseram para o Senhor, Mestre, veio um homem
que expulsa demônio em teu nome, mas não segue conosco, e nós lhe proibimos. E o Senhor disse para eles, não proibais. Quem não é contra nós, é por nós. Fala para o teu irmão, não proibais. Sabe o que é isso? Aquele homem praticava. A libertação é o dom dele. E João queria proibir. Ele tem liberdade para expulsar quantos demônios ele quiser. Amém, irmão? Amém. Que o Senhor o deu esse chamamento, esse dom, que ele pratique. Amém? E que venha reunir conosco, porque nós estamos precisando que expulse o demônio. Amém. Mas os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. A pessoa falou, mestre, meu filho está endemoniado, e eu dei para os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. E o rapaz, eles expulsando, eles proibiram. Como é que vai ser isso aí? E o Senhor falou para eles, é que essa casta só sai com jejum e oração. Amém? Amém? Aleluia. Fala pro teu irmão, essa casta só sai com jejum e oração. E essa não é a sua prática. Então deixa o demônio aí, fala para ele. E o Senhor Jesus jejuava e orava. Amém. Ele falou, demônio, sai dele. Amém? Amém. E os discípulos não conseguiram. Porque não estava pensando nisso. Amém, irmão? Amém. Não estava preocupado com isso. Não orava a esse favor. Não se preparava. Mas o Senhor estava preparado. Aleluia. Amém. E aquele rapaz também estava preparado. Mas o João proibiu ele. Proibimos ele de expulsar demônio. Irmão, Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Se alguém expulsa demônio, aleluia. Amém. Eu contei para os irmãos lá em Luanda, que lá no Brasil, o demônio manifestou, e os irmãos falaram, sai dele, demônio! Em nome de Jesus, demônio, não vou sair. Sai, em nome de Jesus! Não, não sai. Aí o irmão falou assim, ah é? Peraí. Pegou o táxi, botou o demônio no táxi, a Universal do Reino de Deus. Levou para a Universal do Reino de Deus. E o demônio foi para a Universal do Reino de Deus, o bracinho de fora no vidro, né? Tá. O demônio andando de táxi, né? Ele deve ter contado lá, olha, eu andei de táxi. Sabe por quê? Não tinha ninguém pronto para isso. É o nome de Jesus que tem poder. Amém, irmão? Amém. Mas o demônio falou, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Mas você, eu não sei quem você é. E voou em cima dele. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou, olha, conheço Jesus, sei quem é Paulo, agora você. E voou para cima dele. O Senhor Jesus estava cheio da palavra. Amém? Amém. Cheio de oração. E ainda jejuava. Aleluia! Amém. Paulo estava cheio da palavra, cheio de oração e ainda jejuava. Amém. E você? Zero. Na verdade, irmão, você nunca pensou nisso. Amém? Mas não se preocupe. Talvez não seja você que tem esse dom. Mas deixa quem tem usar o seu dom. Amém? Aleluia! Aleluia. Essa palavra aqui não é para te obrigar você a praticar. É para você ter liberdade ou para você não proibir quem pratica. Amém. Compreende, irmão? Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém? Amém? Então a igreja vai invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar invocando o nome do Senhor. Amém, irmão? Amém. Como? Vários jeitos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Abba, Pai. Meu Deus e meu Pai. Amém. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Que o Senhor possa encher vocês. Amém? Amém? Com essa vontade de invocá-lo. Amém. Jeová, amém. Rapá. Amém. Amém. O que mais? Jeová o quê? Jirê? Shalom. Emanuel. Aleluia. Amém. Deus conosco. Amém. Amém. Por que isso? Para que nós não sejamos identificados
pelo invocar. Isso eu li. Eu li no Facebook, não foi na Bíblia não. Um grupo de irmãos que é identificado pelo invocar. Então, o invocar se tornou a sua identidade. Logo você é um grupo. Compreende? Nós somos identificados pelo Senhor Jesus. Como os crentes em Antioquia foram, pela primeira vez, chamados cristãos. O máximo que tem que nos apelidarmos é cristão, amém? Amém. Que é Cristo Júnior. Aleluia. Amém. Ao olharem para nós, não nos chamem de igreja do amém, nem igreja do invocar, nem igreja do aleluia. Nós queremos ser identificados como cristãos. Amém. Fala, irmão, eu sou cristão. Amém? Eu sou cristão. Amém. Sabe o que é cristão? Cristo. Amém. Pequenos Cristo. Amém. Compreende, irmão? Amém. A sociedade olhou para a igreja de Antioquia. Olha para cá, irmão. Amém. Quando eu voltar aqui depois tem um monte de coisa, um monte de erro. Isso foi eu que falei. Eu nem ligo. A sociedade de Antioquia olhava para a igreja e não conseguia os identificar com nada. Amém? Amém? Eles não tinham uma prática peculiar, uma maneira peculiar, uma forma de reunir peculiar. Eles só se pareciam com Jesus Cristo. Amém. Aleluia, irmão? Amém. Amém? Amém? E esse deve ser o nosso caminho. Na liberdade. Amém? Amém? Então nós ruminamos a palavra. Nós profetizamos. Uma prática muito boa, né? Ruminar em grupo, profetizar. Paulo falou aos Coríntios, quem profetiza, edifica a igreja. Tá certo? Amém? Amém? Devemos continuar. Invocando, profetizando, falando e cantando os hinos. Amém? Mas não é só nossos hinos. Também salmos, também cânticos, louvores. Aleluia! Amém? Amém. Incluir o que o Senhor deu para os irmãos. Mas nós devemos ter a liberdade para que os irmãos, amém? Pregue a palavra. Para que os irmãos jejuem. Se consagrem em oração. Interceda. Ou de casa em casa. Ou individualmente. Ou em grupo. Não interessa. O importante é que todos orem. Amém, irmão? Aleluia? Amém. E que use o seu dom de cura. Que ore pelos enfermos. Operação de milagre. Que ore pelos milagres. Que ore. Aleluia, irmão? Amém. Que tenham liberdade. Porém, tudo com ordem e decência. Com sobriedade e critério. Na Escritura. Amém? Amém? Aleluia? Amém. Última coisa. Por que sobriedade para orar? Por que sobriedade para usar os seus dons? Amém? Porque muitos irmãos fazem confusão com os dons. Por exemplo, a pessoa está orando. Amém? Está orando, está jejuando. Daqui a pouco, pronto. Esse que só Deus que fala contigo. Você, irmão, tem uma mulher fora da sua casa. Começou a palhaçada. Começou a palhaçada. Acabou a sobriedade. Quer dizer que o Espírito Santo veio e expôs o irmão. Com que base bíblica? Quem profetiza, edifica a igreja. Consola e encoraja. Não destrói. Então por que sobriedade? Por que critério? Porque, infelizmente, quando começa a usar os dons, começa os infantis. Amém? Amém. Que usa o dom sem a palavra, começa a criar coisas da sua mente carnal. E começa a ver coisas. Olha, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo. Deus está me mostrando aqui. Se Deus tem que te mostrar alguma coisa, mostra a você, para você. Amém? Amém. Compreende, irmão? Porque o Senhor fala hoje no Filho. O Filho está em nós. E Deus não é Deus de recado. Ele fala diretamente com você. Porque esse campo é um campo perigosíssimo. Irmãos, não tem só pessoas maduras na igreja. Amém? Amém? Tem muita criança na igreja. Tem muito irmão infantil na igreja. Que se nós entrarmos para esse campo da adivinhação, da visão,
nós vamos cair no campo perigoso. Os infantis também vão se utilizar disso. E vão destruir a igreja. E destruir a vida dos irmãos. Toda a visão, toda a profecia está calçada na Escritura. Fora dela, não aceitamos nada. A Escritura é a base da nossa fé e da nossa comunhão. Amém, irmão? Amém. Então, agora para terminar. 2 Pedro. Amém. Amém, Jesus. Perdão, irmão. 1 Pedro. Glória a Deus. Um novo caminho. Amém. Fala pro teu irmão, aleluia pelo novo caminho. Amém? 1 Pedro 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fim de quê? Fim das mochilas. Fala, fim das mochilas. Fim daquilo que nos aprisiona no passado. Amém, irmão? Agora vamos lá. Sede, portanto, leiam, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então não é só orar, amém? Tem que ser sóbrio e criterioso. Amém. 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Aleluia, amém? Acima de tudo é o quê? Amor intenso uns com outros. Amém? Aleluia. Isso já elimina a falta de sobriedade e de critério. Amém? Se você está orando e começa a ver coisas e começa a expor os irmãos, o amor já acabou. Então, a oração é em favor. Amém? O que nós lemos lá em Timóteo? Que se usa a frase de oração, intercessões, ação de graça em favor. Amém? De todos os homens. Não é para expor, é em favor. 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Amém? 10. Servir uns aos outros. Leiam forte. Eu estou lendo mais alto que vocês? Servir uns aos outros. Parece que estão cansados. Devagar. Como é que serve? Como é que serve, irmãos? Como é que serve? Cada um conforme o dom que recebeu. Aleluia. Amém. Quem tem dom, diga amém. Fala pro teu irmão. Fala pro teu irmão. Posso usar meu dom, por favor? Pode ser? Fala pro teu irmão. Eu quero servir. Fala, eu quero servir. Com o meu dom. Eu posso, por favor? Amém. Me larga. Me larga. Amém. Amém. Aqui, irmão, estamos privados. Temos que todos fazer o que seu mestre mandar. Eu contei para os irmãos no Equador. Lá no Brasil tinha uma brincadeira. Quando a gente é pequeno, eu era o mestre e vocês os bobos. Aí, era assim, tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, ganharemos bolo, que é um tapa na mão. Aí eu queria ser o mestre, porque eu dava cada tapa. Aí vamos lá, aí começaram a jogar. Falei, olha, eu quero que você venha aqui e dance a música do Michael Jackson. Aí ele vinha e ficava dançando na música do Michael Jackson. Você sai correndo, beija aquele moço lá. Tudo que o mestre mandar. E quem não fazia, levava bolo. É igualzinho o sistema. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. E se não fizer, é rebelde. Mas nós somos rebeldes a qualquer visão que não seja a visão celestial. Nós somos obedientes à visão celestial. E não à visão de ninguém. Muito menos que promove coisas dessa terra. Por isso, irmãos, aqui, todos estão confinados a praticarem a mesma coisa. E eliminarem os dons espirituais. Utilizando-se apenas
do ministério da palavra. Mas isso é um controle. E faz de nós um grupo. Compreende, irmão? Nós queremos a palavra, aleluia! Mas queremos liberdade para usar o dom que o Senhor nos deu. E praticar o que nós quisermos praticar. Amém? Amém. Aleluia? Amém. Tudo com ordem, decência, critério e sobriedade, segundo as Escrituras. Por isso, irmãos, por que nós temos coragem de falar isso para os irmãos? Porque não falta na igreja o ministério da palavra. Amém? Amém? Uma igreja que ainda não tem esse ministério, não tem profetas, não tem mestres, jamais nós vamos falar o que estamos falando aqui. Senão vai virar um circo. Mas aleluia pelo Luiz. Amém? Amém? Aqui tem palavra. Ensinamento dos apóstolos. Passamos por teste. Então os irmãos têm que ser de fato livres para praticar o que eles quiserem praticar. Amém? Amém? Para adorar o Senhor. Para trazer cânticos. Para trazer salmos. Para trazer hinos. Para louvar e engrandecer a Deus com vários louvores. Amém? Amém? Não restringido apenas ao que a gente aprendeu. Jesus é o Senhor. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Isso vamos ver daqui a um tempo. Amém? Mas pelo menos já falei. Estou livre do sangue de vós. Porque no tribunal de Cristo, o Senhor vai fazer assim, olha. Sabe o que é isso? O dom. Aí você fala, não, eu pratiquei. O dom. Não, eu pratiquei, eu invocava, ruminava. Eu quero o dom. Não quero saber o que você praticava. Não, mas aqui lá o Augusto, não tem Augusto aqui, aqui é você e Jesus. Não, mas aonde eu reunia, não praticava dom. Bota aqui o dom que eu te dei. Você vai ficando nervoso. Meu. Ah, eu enterrei. Tá vendo aquele escurinho ali, ó? Servo mal. Negligente. Trevas exterior. Aí você vai, puxa, mas também o Augusto não deixou, também não tem, irmão, adianta. O Senhor requer o dom que Ele te deu. Se você exercitou. Se você serviu a igreja com o seu dom. Você pode dizer, não, era proibido. Mas como é que alguém vai proibir você de usar o dom? Você pode ficar aqui, olha, tá amarrado, você está amarrado, tá... Eu vou continuar falando. É o meu dom, é de falar. Amém? Amém. Eu vou cortar a sua língua, eu vou escrever, eu corto sua mão, vou falar com os olhos, eu vou falar. Amém? E também se não parar de falar, se você cortar a minha cabeça, já falei também. Ninguém pode proibir de falar, porque é o meu dom falar. Amém? Amém? Seu dom, irmãos, ninguém pode proibir de usar o seu dom. Nós somos livres. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Espero que aqui haja reuniões ricas, cheias de louvor, cheias de cânticos, cheia de adoração, amém, irmão? Amém. Cheia de oração, amém. Oração pelo enfermo, oração pelo irmão que está deprimido, oração pela libertação e muita palavra, amém, irmão? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos lá? Servir uns aos outros, cada um conforme, como bons dispenseiros da multiforme, muitas formas, graça de Deus. Amém. Aleluia! Amém. Se alguém agora para os irmãos que liberam. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Amém? Amém. Então aqui tem oração, amor fraternal, hospitalidade, serviço com os dons, palavra. Amém? Amém. A palavra é como? É de acordo com os oráculos de Deus. É de acordo com a Escritura, segundo o ensinamento dos apóstolos. Faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas, se alguém serve, faça na força que Deus supre. Preste bem atenção. Versículo 10. Quem está aí? Não tem mais ninguém olhando para a Bíblia, né? Está olhando para mim. Servir conforme... Para agora, Então, aí são os dons espirituais. Amém, irmão? E agora aqui, versículo 11. Se alguém serve, aí são os serviços na igreja. Compreende, irmão?
São dois servem aí. Um é segundo o seu dom. Amém? E o outro são os demais serviços, que não necessariamente é um dom. Amém? Como arrumar cadeira, arrumar local de reunião, servir no gasofilácio, servir... Isso não é dom, isso é serviço. Então nós temos que servir conforme nossos dons e servir, amém? Os serviços gerais da igreja. É na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Digam amém. Amém? Amém. Fala, meu irmão, está falado. Fala, vai em paz, Adilson. Vai em paz, Adilson. Aqui está o novo caminho. Amém? Amém. Fala, meu irmão, critério. Sobriedade. Ordem. Decência. Não proibais. Oração. Amor fraternal. Hospitalidade. Servir com o meu dom. Palavra. Serviços gerais. Amém. Não somos um grupo, fala, não somos um grupo. Somos a expressão do corpo de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém? Se não entenderam, os irmãos vão ajudá-los a entender. Pouco a pouco, porção por porção. Amém? Está gravado. E os irmãos podem ruminar essa palavra, que é uma palavra, não é nova, porém ela é fresca para nós. O fim de todas as coisas está próximo. Aleluia! Amém? Nossa mochila, nossa bagagem antiga, aleluia, nós devemos soltar. Ou devemos pelo menos ampliar. Aleluia. Incluir o que o Senhor incluiu. E dar liberdade para praticarem o que o Senhor praticou. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos orar e partir o pão, né?